A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir aqui do campo de Sorocaba, estado de São Paulo. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, para sermos reedificados pela Palavra de Deus. Eu quero também transmitir já o abraço e a saudação do nosso presidente, reverendo pastor Osmar José da Silva, também da pastora Claudete, a todos os irmãos e irmãs, a você que nos acompanha nesta noite. Nesta quarta-feira e na próxima, nós vamos ver a sequência de um estudo bíblico, de um pastor muito amadurecido, um teólogo conhecido nas Assembleias de Deus em todo o Brasil, pastor Elienay Cabral. Pastor Elienay estuda a Bíblia há mais de 60 anos, é contemporâneo do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, lá da época de jovens em Blumenau, Santa Catarina. Pastor Elienay Cabral é um dos escritores de lições bíblicas da nossa CPAD, das lições da Escola Bíblica Dominical. De vez em quando você vê uma revista de escola dominical escrita, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Ele também esteve aqui conosco numa escola bíblica e nos trouxe um estudo teológico. Nesta quarta, hoje e na próxima, você vai acompanhar conosco um estudo de teologia, para quem gosta de se aprofundar na Bíblia, para quem gosta de conhecer a Bíblia um pouco melhor, para estudantes de escola bíblica dominical, estudantes do nosso SECADES, enfim, estudantes de teologia. Pastor Elienay Cabral nos trouxe uma sequência de estudos falando sobre a fé cristã, sobre o alicerce do cristão na palavra de Deus, e nos explicando e nos ensinando como nos aprimorarmos para podermos identificar a palavra, entender a palavra de Deus de uma forma mais íntima para a nossa vida cristã. Quando lemos um texto, entendermos o que esse texto quer dizer, o que é o contexto de um texto, etc, etc. Na segunda parte, na próxima quarta-feira, você vai continuar ouvindo e vendo o pastor Elienay Cabral, na sequência desse estudo, nos falando sobre o Espírito Santo. Estudo profundo da palavra de Deus, vale a pena você acompanhar, ser edificado, reedificado, aprender um pouco mais da palavra de Deus, do estudo teológico da palavra de Deus sistematizado. Nós vamos orar. Logo após esta oração que vamos fazer, nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com hino juntamente com você, e na sequência você já fica com o pastor Elienay Cabral, primeira parte hoje, segunda parte na quarta-feira que vem. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por mais esse dia de vida, porque o Senhor é que nos permite, nos dá o fôlego da vida, Senhor, e te agradecemos porque estamos vivos, e te agradecemos pelas tuas misericórdias, e te agradecemos porque o Senhor continua cuidando do teu povo. Agora vamos ouvir o estudo bíblico da tua palavra. Nos dá entendimento para podermos entender, compreender aquilo que vai ser ensinado e explicado, e que isto possa calar em nosso coração, para que possamos ser aprimorados cada dia mais no estudo, no entendimento da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um desses irmãos que nos acompanha nesta noite. Cura feridas, levanta o caído, cura as enfermidades do corpo, da alma, abre porta de emprego, resolve problemas familiares. Eu sei que o Senhor tem compromisso com as famílias, conheces cada um, Senhor. Abençoa esse irmão e essa irmã que ora agora comigo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que és. Te agradecemos em tudo, em toda a situação que vivemos, porque sabemos que podemos viver o que estivermos vivendo, mas sabemos que o Senhor cuida de nós e tem o melhor para cada um de nós. Em tudo te agradecemos e já te pedimos, crendo que nos ouve sempre, Pai,
Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado Jesus Cristo, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé, minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta,
É uma alegria estar aqui, atendendo ao honroso convite do meu querido amigo pastor Osmar, e estar esses 2 dias com os irmãos. Eu estou agradecido a Deus. A minha voz não está muito boa para ser ouvida, porque eu venho falando direto, semanas e semanas, pelo Brasil afora, então a voz está um pouco desgastada. Nenhum problema na garganta, apenas desgaste mesmo. Mas eu louvo a Deus, agradeço desde já a palavra de bem-vindo a mim. Bom rever os amados irmãos, os pastores, rever aqui o pastor Jordelino, meu amigo de longa data, e estar com os irmãos nesse período. Eu quero aproveitar esses momentos que nós temos para conduzir os irmãos numa palavra bíblica. Não vou pregar, nós vamos estudar a Bíblia junto, numa matéria que ela sempre se renova, ela é sempre nova quando nós a tratamos, e Deus sempre tem coisas novas para nós através dessas matérias apresentadas. E eu vou intitular os irmãos que gostam de fazer anotações, convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nos versículos 2 a 6, ou melhor, do versículo 1 ao versículo 6, e eu vou falar sobre aspectos da doutrina do Espírito Santo. Aspectos da doutrina do Espírito Santo. A despeito de sermos uma igreja pentecostal que dá muita ênfase à doutrina do Espírito Santo, lamentavelmente, ainda nos deparamos pelo Brasil afora um desconhecimento de exatamente aspectos da doutrina, onde as pessoas confundem termos, palavras e verdades teológicas que precisam ser aclaradas. E para que nós compreendamos esta palavra, é necessário que nós estudemos com a Bíblia aberta. 19, de 1 ao 6, nos diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quantos podem dizer amém? Esse texto vai servir apenas de introdução a este assunto que queremos apresentar. A igreja de Éfeso, no seu início, é deparada por Paulo com um total desconhecimento da pessoa do Espírito Santo. Por isso eles disseram, quando Paulo lhes perguntou, eles disseram: nós nem ainda
ouvimos que haja Espírito Santo. Ou como diz aqui na Bíblia, na versão, nesta versão atualizada, nós nem ainda ouvimos que existe o Espírito Santo. É bom que se entenda que a igreja estava nos seus primórdios dias, e a doutrina da Trindade é uma doutrina neotestamentária que só veio a ser aclarada do segundo, terceiro século da era cristã, e ainda assim foi até quase a Idade Média para que se entendesse exatamente essa doutrina. Até hoje ela é um desafio para nós. Existem algumas incógnitas que o Senhor não quis revelar, porque eu não creio em qualquer doutrina que esteja na Bíblia que precise de nova revelação. Eu creio que toda doutrina bíblica é revelação plena de Deus. Tudo que eu preciso saber acerca de qualquer doutrina bíblica está revelada. Não ficou faltando nada, nem tem de mais, nem tem de menos. Deus disse tudo o que nós precisávamos saber. Mas vejam só, eles desconheciam, porque na verdade aqueles primeiros cristãos eram judeus convertidos, mesmo fora da Palestina, em outras regiões, como no caso aqui na Grécia e na antiga Ásia Menor. Eles desconheciam totalmente, e esses judeus foram doutrinados a vida inteira no monoteísmo. Então eles não admitiam a ideia de um Deus com uma tripersonalidade, uma tripersonalidade, mas revelado em um só Deus. Os judeus convertidos ainda pensavam em Cristo tão somente como um representante de Deus Pai, mas eles tinham dificuldades para entender Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade. Tanto é que quando se estuda cristologia, nós vamos descobrir na história da construção da nossa teologia evangélica cristã, que também levou um bocado de tempo. Por causa da cristologia, que envolvia essa distinção entre humanidade e divindade de Cristo, isto aí dividiu a própria igreja romana. Um grupo que preferiu não aceitar a ideia do Ocidente, foi para o Oriente, e se criaram aquelas igrejas ortodoxas, grega, russa, e enfim, todos aqueles. Essa divisão aconteceu em função de não haver uma clara compreensão da cristologia. Não é difícil para nós. Hoje esta matéria é elucidada, é compreendida. Nós não temos dúvida que Jesus Cristo não foi uma mera emanação do Deus Pai, mas ele foi constituído das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Amém, irmãos? Muito bem. Em função disto, a fé conhecida dos judeus convertidos a Cristo naqueles primeiros dias era ainda muito nova. Ainda não haviam o que nós temos, cartas e epístolas. Toda a escritura conhecida por eles em pergaminhos e também em papiros, ou mesmo em outros tipos de escritura, principalmente nesses dois tipos de escritura, pergaminhos e papiros, era do Antigo Testamento. E o que faziam os apóstolos no início? Para compreenderem a doutrina
cristã, entenderem, aceitarem Jesus Cristo como, na verdade, a representação do Deus vivo e todo-poderoso, como segunda pessoa, foi necessário que essa doutrina e esta verdade fosse comparada especialmente com os profetas que tratavam do Messias, que tratavam da vinda de Jesus na sua primeira vinda, porque eles não tinham nada que os ajudasse. Hoje é fácil para os pregadores, ensinadores. Hoje nós temos aí a Bíblia à vontade. Eu tenho mais de 80 Bíblias na minha biblioteca. Antigamente, até para ter um livro, para ter um papiro, era uma coisa difícil. Poucos deles possuíam. Paulo possuía alguma coisa, porque ele lia o grego, o hebraico, e conhecia o latim, porque era um homem muito aculturado naquelas línguas da época, mas poucos tinham. Hoje você pode ter muitos livros na sua casa. Se você for na minha casa, ou basta ir na casa aqui do pastor, certamente ele vai mostrar a biblioteca dele. Talvez ele tenha mais do que eu, porque ele é mais velho que eu, né? Mas eu tenho lá mais de 15 mil volumes na minha casa. Eu não tenho para enfeitar a parede, eu tenho para pesquisar, para estudar. E depois da gente estudar e ler tudo isso, ainda descobre que não sabe. E quanto mais eu descubro que não sei, mais vontade de estudar eu tenho. Então eu continuo estudando. Eu acho que só vou me formar no dia em que eu morrer. Aí chegar lá no céu, eu não vou ter um diploma, mas eu espero receber. Fosses fiel no pouco, no muito te colocarei. É o mínimo que eu espero. Por isso, hoje nós temos as facilidades, mas no começo da igreja não havia isso. E a cultura teológica dos judeus convertidos, não dos gentios que vinham do paganismo, mas a cultura deles era a cultura judaica. Muito bem, eu não quero me prender muito aqui. Como a fé deles era monoteísta, no sentido de que eles não podiam imaginar uma tripessoalidade do único Deus verdadeiro. Eles não admitiam. Paulo então revela a mesma verdade monoteísta do cristianismo, que manifesta um só Deus em três pessoas distintas. Amém, irmãos? Muito bem. E Paulo aqui faz também, nesse texto que eu li, uma distinção entre o batismo de João para o arrependimento, que é o batismo em águas, e o batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda experiência na vida do crente. Na vida do crente. Muito bem. Nós podemos dividir o conhecimento da doutrina do Espírito Santo em dois períodos: o Velho e o Novo Testamento. São dois períodos. O primeiro período podemos denominar como período pré-pentecostal, que envolve todo o Velho Testamento e todas as manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento. Visto que as atividades e manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento eram manifestações esporádicas e que aconteciam geralmente em tempos distintos. Várias vezes você vai encontrar do Gênesis até o último livro, dizendo quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus se manifestava, dizia: o Espírito de Deus veio sobre fulano, sobre ciclano, e acontecia isso e aquilo. O Espírito se retirava, a pessoa ficava sob a égide do Espírito Santo exteriormente, mas o Espírito Santo se retirava. No Novo Testamento, a coisa aconteceu ao contrário. O segundo período, que é a partir do dia de Pentecostes, o Novo Testamento, as atividades do Espírito Santo passaram a acontecer de modo contínuo, direto e imanente. Por quê?
Porque o Espírito Santo não vinha para visitar. Eu não gosto muito daquele hino que diz assim, da letra. Gosto do hino, não gosto muito da letra, que diz, vem visita. O Espírito Santo não vem para nos visitar. Eu não quero convidar vocês a orar. O Espírito Santo vem nos visitar hoje, porque isso é bom para o Velho Testamento. O Espírito Santo, ele veio para ficar e para morar na vida dos crentes. Hoje o Espírito Santo eu não convido, diz, ó, Espírito Santo entra aqui e resolve, e depois ele se retira. Não, ele veio, ele mora aqui, ele me ouve, eu falo com ele, me identifico com ele, ele trabalha por mim. E uma das bênçãos do batismo com o Espírito Santo, sabe qual é? É que o Espírito Santo se utiliza do nosso espírito, o espírito humano, o seu espírito, e ensina o seu espírito a falar uma língua independente do seu intelecto. Você não entra na escola para aprender a falar em línguas espirituais, mas o Espírito Santo ensina o seu espírito a falar. Sabe o que acontece? Quantas vezes eu tenho, em momentos difíceis, e um deles que eu me lembro, um deles entre vários, das lides pastorais, das muitas preocupações. Há momentos em que o pastor é um vaso de barro, ele se quebra e as coisas não são fáceis, ele depende totalmente de Deus, e nessas horas a gente não consegue nem falar com a cabeça, com o intelecto. A gente nem consegue dizer para Deus qual é o nosso problema, nem consegue. Eu tive um dia desses, algum tempo atrás, alguns anos atrás. Eu estava muito atribulado na minha alma, muito triste, muito pressionado intimamente. Entrei no meu escritório depois de um culto na igreja. Não aconteceu nada anormal na igreja, ou coisa semelhante. Era uma coisa entre eu e Deus. E eu fui para casa e a minha esposa me chamou para fazer um lanche. Eu disse, não, eu não quero comer nada, eu vou me preparar, vou pôr uma outra roupa mais à vontade e vou para o meu escritório. E fui, a minha casa é um sobrado, fui para o meu escritório, fechei a porta e disse, e a minha esposa já sabia o meu jeito, e eu fui orar. Eu não consegui, pastor, dizer uma palavra. Deus, eu estou aqui, por favor, eu estou aqui. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu sou batizado com o Espírito Santo desde o dia 9 de fevereiro, dia 6 de fevereiro de 1954, quando tinha 9 anos de idade. Simplesmente o impulso do Espírito de Deus levou o meu espírito a falar em línguas. Eu não sei o que é que eu falei, eu sei que o meu espírito falou por mim, porque o Espírito, sob a égide do Espírito Santo, interpreta os seus sentimentos, as suas necessidades a Deus, e faz aquela oração de louvor, de petição, de vitória, de glorificação, que você nem percebe. Eu fiquei, não me lembro quanto tempo, mas devo ter ficado mais de 1 hora só falando em línguas, até o momento em que eu senti o peso sair das costas, o peso sair da mente. Eu não tive mais problema nenhum. Fui descansar e tive bons sonhos e bom sono, descansado no Senhor. Por quê? Porque nesse tempo do Espírito Santo, Ele veio para morar e para nos ajudar nas nossas necessidades. Ele não apenas interpreta as nossas necessidades, mas Ele ensina o seu Espírito em línguas a interpretar os seus sentimentos, as suas necessidades, o seu louvor, a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. Vale a pena ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. É por isso que nós, pentecostais, não admitimos batismo com o Espírito Santo sem a evidência física
do falar em línguas. Uma coisa é ser batizado no corpo de Cristo. O Espírito Santo é quem nos batiza no corpo, no corpo da igreja, o corpo de Cristo. Entronizamos, entramos nele, somos o seu corpo. Isso é um mergulho, é uma imersão em Cristo Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Muito bem, vamos mais à frente um pouquinho. Outro sim acerca disto. O conhecimento acerca do Espírito Santo no Velho Testamento era um conhecimento limitado por causa da forte cultura teológica do monoteísmo judaico. Ainda que a Trindade esteja revelada no Velho Testamento de forma subjetiva, indireta, os judeus não podiam entender ao longo da sua história essa questão. Essa questão só foi entendida depois do Pentecostes. Amém, irmãos? Várias vezes a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre alguém para trazer uma mensagem profética, ou para operar algum sinal ou prodígio, ou para dar força para realizar tarefa especial da parte de Deus. Uma ilustraçãozinha simples: Sansão, representante dos interesses de Deus na vida do povo de Israel no tempo dos juízes, mesmo sendo um tanto rebelde, Deus ainda usava a Sansão em várias situações. E um certo dia ele saiu da sua casa e tomou o caminho para a terra dos filisteus, passando pelas vinhas de Timná. E quando ele tomou esse caminho, diz que de repente ele foi defrontado, deparou-se com um filho de leão, que lhe apareceu, e ele não tinha uma espada, ele não tinha um pedaço de pau, ele não tinha nada, e o leão veio sobre ele. Aí diz a Bíblia literalmente que o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele agarrou-se ao leão, puxou nas suas barbas, assim mesmo é que diz o texto, e o rasgou de alto a baixo, deixando o leão morto à beira do caminho. O Espírito veio sobre ele e voltou. Amém, irmãos? O Espírito hoje vem e fica na nova vida que aceita Jesus Cristo como Salvador. Aleluia. Muito bem. No segundo período, com o advento do Pentecoste, iniciou-se para o povo de Deus uma nova era, um novo tempo na história do povo de Deus, a igreja especialmente. Antes, o Espírito vinha e voltava. Agora o Espírito Santo veio para morar nos crentes e para enchê-los com o seu poder. Jesus mostra lá em João 14, 16 e 17, que ele enviaria o Espírito Santo, que ficaria com os seus discípulos para sempre. É o que a Bíblia diz. Portanto, o conhecimento da doutrina do Espírito Santo hoje é muito mais objetivo, muito mais claro para entendermos. Muito bem. No Velho Testamento, alguns tinham a ideia de que o Espírito era um poder impessoal, cuja influência vinha de Deus. Vinha de Deus. Hoje, a despeito das pessoas ouvirem acerca do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, ainda tem gente até no meio pentecostal pregando acerca do Espírito Santo como um poder, como uma força, como uma luz cósmica, como uma influência poderosa. Não, o Espírito Santo tem poder, o Espírito Santo influencia, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que influência. Ele é uma realidade pessoal. Você fala com ele, você não fala com uma influência, você não fala com alguma coisa impessoal, você só fala
com pessoas, porque só pessoas conseguem se comunicar. Por isso, no mundo da criação de Deus, só existem 3 categorias de personalidade: a de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo; a dos anjos, que também não são coisas, nem poderes, nem ideias, são pessoas espirituais; e eu e você. Amém, irmãos? Por isso, Deus não deu a mesma classificação, a mesma capacitação ao seu cachorrinho, ao seu gatinho, ao seu papagaio lá em casa. Você não encontra na Bíblia dizendo que um bichinho de estimação, ou no mundo animal, haja alguma coisa, algum tribunal especial, como algumas religiões pagãs imaginam, para que os animais prestem contas das suas atividades e das suas obras. Não existe. A existência de um animal é existência física. Ele nem morre. O que eu vou dizer é meio estranho, né? O seu bichinho nem morre. O seu gato não morre. O seu gato deixa de existir. São 2 coisas distintas. Por quê? Porque morte, na língua grega é thanatos. Thanatos, para a palavra morte, quer dizer separação entre o material e o espiritual. Amém? Eu morro, você pode morrer, os nossos queridos morreram, meu pai já está na glória, eu não tenho dúvida, morreu, mas sobrevive ao corpo material, que não acontece o mesmo com seu cachorrinho e com seu gatinho. Quando deixa de existir, sobrevive a alma e o espírito, que em conjunto aguardam o dia da ressurreição. Amém, irmãos? Isso que é importante para nós. Muito bem. Rapidamente, eu não quero abusar da bondade dos irmãos, mas nós entendemos que nesta era chamada neotestamentária, pós-Pentecostes, essa doutrina foi aclarada acerca do Espírito Santo, pelo fato do Espírito Santo manifestar-se, não como uma influência, mas manifestar-se de modo pessoal, racional e invisível. Amém, igreja? Muito bem. Eu quero dar só entrada, porque amanhã eu quero falar de um assunto bastante importante, mas eu entendo que para entender aspectos da doutrina do Espírito Santo, nós precisamos entender, aclarar, isso entra como um primeiro ponto, de fato, aclarar o significado da palavra Espírito na Bíblia. Muitas confusões doutrinárias e heresias têm sido levantadas porque as pessoas tomam a Bíblia, que utiliza uma linguagem literal e também figurada, e quando uma pessoa não sabe fazer distinção entre uma linguagem figurada e a literal, ele acaba criando ideias erradas, conceitos errados, interpretando erradamente. E para que isso não aconteça, é necessário que o professor de escola dominical, que é dirigente do círculo de oração, que o líder dos jovens, que o dirigente de congregação, ou qualquer pessoa que ministre a palavra, seja na escola dominical, seja no púlpito, pregando ou ensinando, que ele tenha um mínimo de conhecimento de hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica? Claro que vocês sabem que vocês têm escola e tem um pastor escolado nisso aqui. Mas hermenêutica é a ciência da interpretação. E há uma diferença entre essa ciência de interpretação secular
que é aquela que interpreta textos seculares. Quem estuda numa faculdade e faz o curso de letras, por exemplo, estuda hermenêutica, porque tem que aprender a lidar com as linguagens figuradas que são apresentadas nos livros para poder entender e interpretar. Na Bíblia, a coisa é muito mais séria, porque a Bíblia não é um livro para ser comparado com outro livro secular. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ela é a palavra. Ela não contém, como dizia Karl Barth. Karl Barth foi um teólogo muito inteligente, até bastante comprometido com o cristianismo, mas que desenvolveu uma teoria de que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, porque ele entendeu que determinadas partes do texto sagrado eram, dizia ele, eram tão somente coisas dos homens, por isso continham algumas discrepâncias, alguns confrontos de datas, de geografia, de história e tal, e diz, olha, então a Bíblia tem palavras de homens e palavras de Deus. E quando você vai pregar, como é que eu iria separar se eu tivesse essa ideia? O que é de Deus e o que não é de Deus? Já tem gente que, para defender determinados, principalmente vou usar aqui, vou falar uma palavra, os fariseus modernos, gostam de usar as palavras de Paulo para dizer, não, mas Paulo está dizendo. Mas há outros já interpretam dizendo, não, o que Paulo falou é coisa de Paulo, não tem nada a ver conosco. Acontece que quem interpreta a Bíblia precisa aprender a usar as regras de interpretação. E a regra de interpretação da Bíblia contém algumas regrinhas simples. Uma delas é o texto. O texto pode ser um versículo, mais de um versículo, pode ser um capítulo inteiro, pode ser um livro inteiro, é um texto. Você vai interpretar aquele texto, obrigatoriamente você tem que interpretar aquele texto à luz do seu contexto. Amém, irmãos? O que é o contexto? É o que precede e o que sucede, o que vem antes, o que vai depois. E o que é que vem antes e pode ir depois? Várias coisas podemos chamar de contexto. Um deles chama-se contexto gramatical. O que eu quero dizer com isso? Já viu esses pregadores que leem mal a Bíblia no púlpito? Porque na verdade ele não está nem muito interessado na Bíblia, só usa a Bíblia, aí lê e põe coisas que estão no plural, coloca no singular, que está no singular, ele coloca no plural, ou então ele come palavras, ou então ele acrescenta palavras, ele tira palavras e põe a Bíblia para lá e interpreta. Contexto gramatical é o cuidado em interpretar o texto de acordo com o sentido real da frase. Eu não posso inventar. Gramaticalmente está no singular, então eu tenho que entender por que está no singular. Amém, irmãos? Uma série de coisas que podem mudar. Outro é o contexto histórico, o geográfico, mas para mim deles é fundamental em termos de contexto. Sabe qual é? É o contexto teológico. Qual é o contexto teológico? Tudo que a nossa teologia bíblica diz acerca de uma verdade, acerca daquele texto, precisa ter uma relação harmoniosa. Sabe como é que surgiram as grandes heresias? Sabe como é que Guilherme Milling, Ellen White, também aquele povo lá dos Mormons e de outros grupos, e agora os neopentecostais, que dizem que vieram, que saíram do pentecostalismo, mas não saíram, para mim não saíram. Pentecostalismo clássico, verdadeiro, é este que nós vivemos aqui.
Por isso a Assembleia de Deus é a maior representante do pentecostalismo no mundo inteiro, porque nossas doutrinas têm fundamento, têm os pés no chão, nossa ortodoxia é conhecida e reconhecida no mundo. Agora, esses camaradas que ficam inventando tudo quanto é novidade teológica, entre aspas, porque não tem a base na Bíblia, eles apresentam. É o caso da teologia da prosperidade, é o caso da confissão positiva, maldição hereditária, e outras ideias. O camarada toma um versículo e ainda põe a culpa no Espírito Santo, dizendo que foi o Espírito Santo quem o revelou acerca daquilo. É daí que um doido lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça um brasileiro, resolveu ter uma nova revelação, porque o que está revelado aqui acerca da igreja não é suficiente para ele. Foi necessário que ele então tivesse uma nova revelação, certo? E essa revelação, ele escreveu um livro. E quando ele escreveu um livro da nova revelação para a igreja, a última igreja na história mundial antes da vinda de Jesus, então nesse livro traz as aberrações, eu vou usar um termo feio aqui, as burradas também, porque o camarada nem sabe escrever direito, nem sabe. Ele quis filosofar sem nunca ter sido filósofo na vida, não sabe nem o que é isso, inventou umas coisas que não tem nada a ver, e aí foi para a igreja no dia do lançamento, e um bocado de fariseu e de gente influenciada, eu não sei, um tipo de uma neurose coletiva, que tomou conta até de alguns pastores e de alguns elementos, falaram lá, quem tocava no livro caía. Quem estava com a Bíblia debaixo do braço, ninguém caía com a Bíblia debaixo do braço. Mas quando tocava aquele livro, era a última grande revelação. Aí perguntava, mas por que ninguém cai quando tem uma Bíblia debaixo do braço? Não, é porque a Bíblia, ela tem uma proteção especial, e essa proteção não deixa ninguém cair. Conversa para boi dormir. As heresias dele que acabaram em nada, e se acabou essa igreja, se acabou, irmãos. Eu estou só citando isso aqui para dizer para vocês que ninguém pode inventar histórias, ninguém pode inventar histórias e doutrina, ou dogmatizar experiência em detrimento da doutrina bíblica. Nunca a sua experiência é maior do que o que está na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, vem a doutrina. Em segundo lugar, aí a sua experiência é válida. A sua experiência só será válida se ela estiver de acordo com a doutrina bíblica. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia ensina. Então, para evitar esse tipo de erro, é bom, é aconselhável que o obreiro, a obreira, se interesse em conhecer um pouquinho de hermenêutica bíblica, de ciência, exegese bíblica, que são uma ciência que esses pregadores que não têm compromisso nem com a igreja, nem com a nossa teologia, gostam de deixar de lado, porque eles acham que não precisam. Então eles banalizam doutrinas como a angelologia. Hoje tem anjo batizando com o Espírito Santo, tem anjo curando, tem anjo resolvendo, fazendo uma porção de coisas que não compete aos anjos. Então é uma doutrina bíblica que não pode ser relegada a um segundo plano. Ela merece o seu lugar entre as doutrinas bíblicas. Entretanto, ela jamais, a angelologia jamais poderá suprimir a importância da doutrina do Espírito Santo numa igreja que se diz pentecostal. Mas o significado da palavra Espírito eu deixo para amanhã. E Deus os abençoe em nome de Jesus.
A igreja quer ficar em pé, por favor? Quantos irmãos gostariam de ter clareza do Espírito de Deus? Porque aquilo que eu não posso fazer nessa matéria, eu estou aqui sob a égide do Espírito Santo para fazer o meu papel, mas eu sou limitado. Mas o Espírito, ele toma a minha palavra e aclara na sua mente. Amém? Só quero terminar dizendo uma coisa aqui para vocês, para ficar de base. Há 3 coisas que são importantes acerca de quem estuda a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, é de que a Bíblia é a plena e total revelação de Deus. Amém, irmãos? O propósito, a vontade soberana de Deus está revelada na Bíblia. Então, nós cremos na revelação plena da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, para que essa revelação pudesse ser melhor conhecida de nós, o Espírito Santo tomou mais de 40 autores diferentes, num período de 1600 anos aproximadamente, os inspirou de acordo com a cultura própria, com a cultura da época, colocando os mesmos princípios da revelação dentro daquelas culturas e adaptando a realidade de cada cultura para inspirá-los. E a inspiração é da ideia de sopro, pneuma. E a ideia de sopro, da ideia também de que o Espírito soprou. Eles não foram meros secretários do Espírito, não. O Espírito Santo respeitou a personalidade, o caráter e o jeito de ser, a cultura da pessoa, e apenas condicionou essas qualidades dos escritores para trazerem a revelação de Deus numa linguagem que pudesse ser entendida. Então, em segundo lugar, nós cremos na inspiração plenária de Deus, do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que é inspiração? O registro da revelação. Amém, irmãos? Isso que você tem na sua mão é o registro da revelação. Então nós cremos na inspiração plenária. Karl Barth, que eu disse para vocês, acreditava na inspiração parcial da Bíblia. Nós não cremos assim. Nós cremos na inspiração plenária da Bíblia. Em terceiro lugar, se eu disse para vocês que não há outra revelação, Deus não precisa revelar mais nada de novo. Os seus propósitos eternos e maravilhosos estão todos aqui, todos. Não é preciso vir outra Bíblia, nem outro livro. Então o que ele faz? Quando você estuda a Bíblia, você não tem uma nova revelação, você tem iluminação em cima daquilo que já está revelado. O que quer dizer isto? O Espírito alumia o seu entendimento para compreender. O que eu não compreendo num versículo é o que o pastor Osmar compreende. E nós nos ajudamos mutuamente, porque é luz para compreender uma verdade. Quer crescer na palavra de Deus? Leve em conta essa introdução que eu trouxe para vocês nesta noite. Vamos orar. Vamos pedir ao Espírito que nos envolva numa compreensão. Eu tenho certeza que Ele trabalha na nossa mente para tirar os obstáculos, as coisas obscuras. Ele vai ajudar você a entender, se você desejar isso. Deus bendito, Pai de eternidade, nós temos anunciado o poder do Teu Espírito para aclarar
a nossa mente acerca das verdades espirituais da Tua palavra. Senhor, aclare, mostre, ilumine o nosso entendimento, para que fortaleçamos a nossa fé na Tua palavra, e que coisa alguma do lado de fora venha roubar a Tua presença maravilhosa da nossa vida, e a nossa fé jamais seja sufocada, porque cremos num Deus verdadeiro, triuno, maravilhoso, todo-poderoso, que revela todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe e a paz do Senhor para todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.